sentamos, vamos cantar um trechinho desse hino para Deus, para preparar o nosso coração para a mensagem que o Senhor tem para nós a partir dessa página bela e emblemática do Evangelho que acabáramos de ouvir. Interiorizando em nosso coração, para que a palavra possa cair e produzir frutos que permaneçam. Não adianta só produzir fruto, né? São João fala assim: é preciso produzir frutos. Aí você coloca uma vírgula, né? Mas frutos que permaneçam. E permaneçam até quando? Até a vida eterna. Não só também para essa terra. Não só, como disse o Salmo, até os 70, 80 anos, mas para todo sempre, para a vida eterna. Frutos que permaneçam. Não consigo ir além do teu olhar. Tudo que eu consigo é imaginar a riqueza que existe dentro de você. O ouro eu consigo só admirar, mas te olhando eu posso a Deus adorar. Sua vida é um bem que nunca envelhecerá. O pecado não consegue esconder a marca de Jesus que existe em você. O que você fez ou deixou de fazer não mudou o início. Deus escolheu você. Sua raridade não está naquilo que você possui ou que sabe fazer. Isso é o mistério de Deus com você. Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar. Se o mundo te fizer cair, não consigo ir. Não consigo ir além do teu olhar. Tudo que eu consigo é imaginar a riqueza que existe dentro de você. O ouro eu consigo só admirar, mas te olhando eu posso a Deus adorar. Sua vida é um bem que nunca envelhecerá. O pecado não consegue esconder a marca de Jesus que existe em você. O que você fez ou deixou de fazer não mudou o início. Deus escolheu você. Sua raridade não está naquilo que você possui ou que sabe fazer. Isso é o mistério de Deus com você. Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar. Se o mundo te fizer cair, você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar. Se o mundo
o piano pra gente, essa música é a pregação de hoje. Na época do imperador Tibério, né? O Império Romano, como você sabe, teve muitos imperadores: Domiciano, César Augusto, Tibério, Diocleciano, dentre outros. Por isso que, só uma curiosidade, que o Lago de Genezaré, nessa época, ficou chamado, sabe ali, o Mar da Galileia, Genezaré, ficou chamado de Tiberíades, para homenagear Tibério César, né? Na época do imperador Tibério, a moeda romana tinha um nome bem sui generis, isso é bem peculiar. O nome da moeda era denário. Então, na época do imperador Tibério, a moeda romana, moeda de troca, era o denário. Nessa moeda peculiar, como disse, havia a imagem do imperador e o seu nome inscrito em latim, afirmando que o imperador era o filho de um deus. Quem gosta de história deve lembrar que o maior imperador do Império Romano é Augusto, né? Depois tivemos um grande expoente também, Marco Aurélio, né? Mas Augusto foi digamos assim, o concurso, né? E é interessante que nessa moeda, então, estava em latim assim: Tiberius Caesar Divi Augusti Filius Augustus. Em português, César Augusto, Tibério, filho do divino Augusto. Olha só que pretensão, né? Dizendo que o Tibério era filho do divino Augusto. Então Augusto para eles era quem? Deus. Olha que absurdo, né? O microfone está dando bastante interferência aqui. Eu vou pedir para colocar o púlpito aqui, por favor, Guilherme e Nicolas, para ver se melhora o nosso som. É sempre assim, viu? O microfone funciona bem, mas na hora de pregar dá problema. É verdade, porque o inimigo não gosta de pregação. Pregação converte as almas. Eu já estou acostumado. São só 17 anos aqui rezando essa missa. Já vi coisas que vocês nem imaginam. Estou acostumado. Sai para lá, coisa ruim. Cai fora. Então, a explicação era César Augusto Tibério, filho do divino Augusto. Então, de um lado, gente, estava essa inscrição, né? Dizendo que o Tibério era filho de um deus, né? Filho de peixe? Peixinho, é. Então a turma acreditava que o Tibério, se era filho de um deus, também era deus. Vai, segura aí o rojão. Do outro lado da imagem, ou melhor, do outro lado da moeda, coroa, tinha a imagem de quem? A imagem da mãe do imperador. A mãe do imperador. Aí nós temos as moedas, né? Essas moedas foram achadas, né? Lá escavocando lá, né? Os nossos arqueólogos, né? Do outro lado tinha a imagem da mãe do imperador e estava escrito, sabe o que debaixo dela? Deusa da paz. Deusa da paz, né? Então essas informações são importantes. Tratava-se de uma pequena moeda de prata. Pode voltar a moeda aí, por favor, Vanessa? Uma moeda de prata em circulação em todo o Império Romano, mas também nas províncias do Império Romano. Vocês sabem que o Império Romano se alastrou por toda aquela região que hoje chamamos de Europa, chegando até o norte, a cabeça da África, né? O Império Romano foi pungente, né? Poderoso. E em todas as suas províncias era o denário. Essa moeda era utilizada então nas transações comerciais na época em que nosso Senhor Jesus Cristo estava como homem andando aqui na terra, ou seja, na época dos apóstolos. Algumas curiosidades. O denário correspondia ao salário diário de um trabalhador, cujo valor permitia a aquisição de 8 quilos de pão. Isso é um dinário, estava equivalente a 8 quilos de pão. Nos evangelhos encontramos muitas e muitas referências a essa moeda, e justamente pelos evangelhos serem lidos em todo o mundo, a Bíblia é o livro mais vendido e mais impresso de todo o mundo, consequentemente, essa palavrinha, o denário, ficou tão famosa que se tornou referência mais tarde para os nomes das moedas de muitos países. Poderia citar alguns, por exemplo, na França, em vez de denário, denier. Na França, denier. Para os árabes, dinar. Na nossa querida Itália, denaro. Na Espanha, dinheiro. Em Portugal e no Brasil, dinheiro. Agora entendeu por que dinheiro chama dinheiro? Por causa de denário. E automaticamente traidor do povo.
Mas, se declarasse contra o imposto, seria visto como um subversivo. E a sua evangelização, o anúncio da salvação, ia ser prejudicado. Roma não deixaria ele pregar o evangelho. Ainda não havia chegado a sua hora. Ele sabe que vai morrer lá com Pôncio Pilatos, mas não é a hora. Então Jesus também, nesse momento, não é o momento de se indispor com Roma. Ele não quer entrar nessa cilada. Mas não chegou a hora dele. Mas ao pedir uma moeda para os seus opositores, aqui tem um detalhe sutil que às vezes a gente não percebe. Quando ele fala assim, vocês têm alguma moeda? Se ele está pedindo, é sinal de que Jesus tem ou não tem uma moeda? Jesus não tem a moeda. Aqui já começa a desmascarar essa turma. É lícito ou não pagar imposto para César? Quem pergunta? Os fariseus, os judeus que eram assim, os religiosos, adoradores. Tenho. Então me empresta uma sua. Tá aqui. Pronto, já começou. Já ficou feio para eles. Aqui eles já foram desbancados. O próprio Jesus, que eles estão acusando de subverter a galera, não tem a moeda. Então veja que interessante. E aí, o pagamento na época, no templo, por exemplo, para você oferecer um sacrifício, se você era muito pobrezinho, você oferecia um par de rolinhas. Quem tinha condições era o quê? Um boi, que era comprado onde? Dentro do templo. E uma curiosidade, quem que vendia os bois? Caifás, que é um dos culpados por matar Jesus depois, injustamente, né? Que o açougue dele foi comprometido. Quando a fama de Jesus foi para frente, né? O açougue dele começou a ter uma baixa, né? Então veja que interessante, você chegava no templo, só que você chegava no templo com que moeda? Com moeda romana. Mas para você oferecer o sacrifício, você não pode entrar no templo com moeda romana. Por que não? Porque ela é idólatra. Deus proibiu no Antigo Testamento de fazer imagem, porque ela é espírito. Então não tinha como fazer imagem de Deus e botar numa moeda. Hoje nós podemos fazer imagem porque o verbo se fez carne. Mas não tinha como. Não podia representar Deus. Então, se você entrasse com aquela moeda no templo, você estava cometendo um pecado grave. Então o que a turma é muito hipócrita? O que a turma fazia? Na entrada eles procuravam os cambistas. Sabe quando você quer entrar no jogo do Corinthians e está lotado? Você não vai nos cambistas, né? Aí falou, você não tem uma moeda aí? Tá lá. E trocava a moeda para poder entrar no templo. Por quê? No templo, você só podia comprar as coisas com uma moeda que tem, aliás, é o mesmo nome até hoje em Israel. Como é que é o nome da moeda? Aqui no Brasil é o real, né? Lá em Israel é o shekel. Sem shekel você não podia, porque no shekel você não tinha efígies de deuses falsos e demoníacos. Então por isso que surgiu a classe dos cambistas. Vocês entenderam por que quando Jesus chega com o chicote lá, ele derruba as barracas dos cambistas? Você fica pensando, mas para que cambista, né? Não vai ter jogo do Palmeiras, do Corinthians? Não, é porque tinha que trocar a moeda para poder entrar lá no templo e oferecer com a moeda que era aprovada, porque naquele tempo não se permitia a entrada de moeda pagã. Esse fundo histórico nos faz entender a mensagem de hoje. Portanto, os que acabaram caindo na armadilha foram os próprios armadores da arapuca, porque eles tinham uma moeda que declarava que o Deus deles não era o Deus de Israel, mas um homem chamado Augusto. E portanto, no mínimo, eles eram hipócritas e idólatras. Ou seja, eles não tinham moral para corrigir ninguém. Eram santos do pau oco. Hoje, quando eu meditava sobre isso, me lembrei na minha infância. Tinha uns vizinhos que eram de outra denominação, e eles tiravam sarro de nós católicos, dizendo que a gente adorava as imagens, né? Só um católico, gente do céu, muito mal formado, né, e informado para achar uma coisa dessa, né? A gente adora o Santíssimo Sacramento, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Não Nossa Senhora e qualquer outro santo, né? Isso é uma aberração. Eles são nossos irmãos, Maria, nossa mãe, e os santos são nossos irmãos. Mas eu me lembro que esses vizinhos acusavam a gente, e os vizinhos da frente mais ainda, né? Depois eles se dedicaram ao comércio, começaram a vender um monte de coisa. E naquela época estava na moda ímãs de geladeira. Mas quando eles iam vender, a rua tinha um monte de católico, eles vendiam ímãs de geladeira. De quem? Nossa Senhora Aparecida, Santo Expedito. Para vender podia. Não, porque eu não sou responsável. Mesma coisa, santo do paoco, né? Exatamente. Não pode, mas para vender é outra coisa. Você vai percebendo que o dinheiro acaba sendo o ídolo da maioria das pessoas. Bem,
Agora que eu passei para você o quadro, vamos para nossas lições de hoje. A primeira: cuidado com os aduladores, com os bajuladores, aqueles do tapinha nas costas. Sigmund Freud, mesmo com suas loucuras, mas ele disse algumas coisas sensatas. Dentre elas, Freud, o pai da psicanálise, o austríaco, dizia assim: podemos nos defender bem das críticas, mas somos completamente indefesos diante de um elogio. Tome cuidado. A gente gosta de acariciar o ego, a gente gosta de massagem no ego, e é por aí que o inimigo, que é o demônio, e os inimigos seres humanos também, que às vezes o demônio instrumentaliza na nossa vida, nos pegam pelos elogios e pelos tapinhas nas costas. Tomem cuidado. Essa semana, estudando algumas coisas, a evolução, por exemplo, da inteligência artificial. A inteligência artificial, ela mesma disse que ela consegue o que quer do seu usuário 85% das vezes elogiando o seu usuário. Seu texto está ótimo, está incrível, fluido, maravilhoso. Você, nossa, eu sou o Carlos Drummond, né? Aí você conserta o texto, muda tudo, está incrível, fantástico, fluido, maravilhoso. Aí você tem que falar para a IA: discorda de mim, por favor, né? E aí perguntaram para a IA, para o Claude, da Anthropic, por que ela bajula os usuários? E a inteligência artificial respondeu: porque os seres humanos funcionam assim. Interessante, né? Os algoritmos darem essa resposta, né? O ser humano funciona assim. Isso é um fato, não estou brincando. Isso é fato. Então, cuidado com os aduladores. Os fariseus chegaram para Jesus tecendo somente elogios. Sabemos que és homem de Deus, inteligente, que o senhor não tem partido, que não julga segundo a aparência, o senhor é o cara. Mas aqueles elogios eram na verdade uma emboscada. Gente medíocre se cerca de gente que só a elogia porque não quer se deparar com suas próprias limitações e não está disposto a corrigi-las. Um líder péssimo, um empresário péssimo, um coordenador péssimo, um gerente de pessoas, um gestor de pessoas péssimo se cerca de puxa-sacos, porque essa turma nunca vai permitir que você cresça. Ela foi programada para concordar com você, porque ela não está interessada em você, ela está interessada em manter o seu status quo. O bajulador é detentor sempre de um cheque sem fundo. Todo bajulador é detentor de um cheque sem fundo, porque ele impressiona, mas não tem valor algum. Cheque sem fundo impressiona, mas não tem lastro, não tem valor algum. Me lembro até mesmo quando Barack Obama disse uma vez, numa entrevista: livre-se dos bajuladores, mantenha perto de você pessoas que te avisem quando você erra. Queridos filhos e filhas, isso vale para todo mundo, mas também para pai e mãe, o que educam seus filhos. Uma relação onde tudo é aceito certamente poderá ser qualquer coisa menos amor. Eu repito, uma relação onde tudo é aceito poderá ser qualquer coisa menos amor, porque o verdadeiro amor é exigente e vai exigir de você. Quando uma pessoa te amar de verdade, ela vai discordar de você, ela vai falar verdades que você não quer ouvir. Desconfie de pessoas que só concordam com você. Geralmente elas não te amam, são oportunistas, ficarão na sua vida no máximo por uma estação e depois te abandonarão em queda livre. Será que você tem coragem de se cercar de gente que você percebe que te quer bem, mas que diz coisas que você não quer ouvir? É importante, né? Aqui me vem um exemplo, né? Eu preparo a homilia, mas o Espírito Santo vai me lembrando de coisas, né? Me lembrei, um tempo atrás, um amigo meu falou assim: nossa, eu estou pensando seriamente em fazer tal coisa, investir meu dinheiro em tal coisa. Aí eu falei: mas tem certeza que você vai fazer isso? Ele falou: você não pode me ajudar? Eu falei: olha, poder te ajudar eu posso, mas por que você vai investir nisso se você tem essa conta para pagar, isso aqui, as compras e tudo mais? Isso não é supérfluo? Ele me respondeu: é que eu gosto muito de fazer isso. Tá, você gosta, mas não é o momento, né? Não é o momento. Pergunta se ele gostou. Então tá bom, tá, obrigado. Por nada. Falei: tô nem aí.
Porque eu tinha que falar a verdade. O que ia acontecer com esse meu amigo? Ele se atolar em dívidas. Passou um tempo, a gente continuou amigo, mas olha só, cara, você me abriu os olhos aquele dia, né? Agora, se eu fosse uma pessoa que só quer manter, tudo bem. Quer que eu te empreste? Meu cartão? Tá aí, tá, pode usar. Mas eu sabia que ele não ia conseguir pagar. Eu tinha certeza. Como que eu vou dizer que eu amo uma pessoa e vou deixar ela ir pro buraco? Não é isso? Então, você que está numa relação aí, de namoro, às vezes acontecer da sua namorada ser chata com você. Você vai apresentar alguns sonhos pra ela e vai parecer que ela é uma corta-brisa. Pô, essa mulher só corta a minha brisa, mano. Ela precisa cortar sua brisa. Porque senão você vai ser um paraquedista lá de Boituva. Vai dar certo. Então a gente precisa de algumas pessoas que puxem a gente, que é puxão da realidade. E vamos ser sinceros, a gente gosta? Não gosta. A carta aos Hebreus vai falar assim para nós que nenhuma correção no início é agradável, ela é amarga, mas depois ela produz frutos de doçura, frutos de salvação. É ruim ouvir um não, né? Não é gostoso, né? Pô, você me ama? Então me dá aí R$1.000. Nem sempre, né? Eu vou pagar. Não vai. Não tem, nesse momento você não tem condições, né? Isso também é amar. Você está amando quando também você diz não, mas para evitar que aquela pessoa se perca na vida. É importante, né? Às vezes você vai ter que negar, você que é namorado, namorada, negar a intimidade sexual para o seu namorado, namorada, porque não é o momento. E ele vai perguntar, então você não me ama? Amo, por isso que eu estou segurando. Que eu quero que você seja o pai dos meus filhos. Por isso, né? Eu quero que a gente dê certo. É isso, né? Uma das coisas mais difíceis para casal não é a DR. DR é chata pra caramba, né? Você sabe que vai vir bomba, né? Você sabe que vai vir bomba. Mas se você for empurrando as suas DRs para debaixo do tapete, porque você não tem coragem de administrar os seus conflitos, será que você está amando a sua família de verdade? Resposta óbvia. Claro que não, né? DRs são necessárias. Isso também é amar. Então, queridos filhos e filhas, quando a gente bajula alguém e adula, a gente não está interessado na pessoa, mas é ficar bem na fita, não criar conflito. Esse que é o problema, né? No fundo a gente está sendo um canalha na vida daquela pessoa, porque nós estamos faltando com a verdade. E faltar com a verdade, gente, é faltar com a caridade. O segundo ponto, ainda mais sublime, é que Jesus é inteligente e sutil. Pois ao dizer que a moeda deve ser restituída a César, porque nela está impressa a imagem de seu dono, de seu senhor, que é o imperador, Jesus está relembrando a todos que há uma criatura debaixo da terra, sobre a qual está impressa a imagem do Deus vivo e verdadeiro. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, esculpiu a sua imagem somente em uma criatura, que é o ser humano, o homem e a mulher. Gênesis capítulo 1, versículo 27. A sua imagem Ele o criou. Quando Jesus fala assim, restitua para César o que é dele e devolva para Deus o que é dele, Jesus está dizendo, restitua o ser humano a Deus. Devolva o ser humano para Deus, que vocês terão paz e alegria. Que o ser humano se volte para o seu Criador, para o qual ele foi criado. É aquilo que Santo Agostinho, bispo e doutor da igreja, no século V, vai dizer aquela célebre frase: fizeste-nos para vós, Senhor, e inquieto permanecerá o nosso coração, enquanto não descansar e não repousar em vós. Quando o homem e a mulher forem devolvidos para Deus, nós teremos paz. Devolvam para o Estado o que é do Estado, devolvam para César o que é de César, mas façam o favor de devolver o ser humano para Deus, porque o ser humano é a glória do Senhor, expressa como um reflexo, ainda que imperfeito, daquilo que Deus é. Santo Hilário de Poitiers vai dizer sobre isso, né? Abro aspas: a moeda de César é feita de ouro, onde se encontra gravada a sua imagem, mas a moeda que Deus tem é o homem, em quem se encontra a figura, ou melhor, em quem se encontra figurada a imagem de Deus. Coisa linda, né? Deus tem uma moeda muito preciosa, e essa moeda é simplesmente você, sou eu. Para Ele vale mais que o ouro de Ofir, porque nessa imagem que é você está esculpida, impressa para sempre, de maneira indelével, a imagem do Pai que você tem,
que é Deus. Eu acho tão bonitinho quando a gente conhece, né, na escola, assim, uma criança. Você fica vendo a criança, mas nunca viu o pai, né? Aí aparece seu pai para buscar na escola. Você fala, nossa, cara do pai, hein? Não é assim? Se é a cara do seu pai. Aí tem uns que eu não sei se estão elogiando. É cuspido e escarrado. Eu não sei se é um elogio, mas glória a Deus. Eu sei que o original é esculpido em mármore Carrara. Você sabia que o original é isso? Esculpido em mármore Carrara virou cuspido e escarrado. Glória a Deus, né, Eloá? Glória a Deus. Que chique, né? Olha, você é a imagem da sua mãe, Érica, esculpida em mármore Carrara. Nossa, uma figura cuspida e escarrada. Vocês sabiam disso? Fiquem sabendo, Padre Vaguinho também é cultura. Bem, mas vamos lá. Então, você veja, né? Se encontra figurada a imagem de Deus. E agora podemos ir para o final da pregação. Infelizmente, filhos e filhas, sempre existe alguém. Sempre existe alguém. Pode ser um indivíduo, pode ser até mesmo uma instituição que considera o ser humano como um objeto e faz de conta que o ser humano é a propriedade dele, né? Trata-se o ser humano como objeto quando o patrão se aproveita do seu operário, né? Tem alguns operários que são simplesmente tratados como escravos, né? Por alguns. Trata-se o ser humano como objeto quando vocês ficam uns com os outros, usando os corpos um dos outros e depois os descarta. Por que a igreja não aprova o ficar, mas somente o namorar? Porque ficar, você trata a pessoa como um copo plástico, que você toma água e depois você joga fora. O ser humano vale muito para a gente tomar uma água e jogar fora. É um copo de cristal, né? Quando o copo é chique, a gente toma água, passa detergente, não da IP, né? E tá com problema, não. E depois, o que você faz? Você guarda o copo para usá-lo de novo, porque aquele copo é precioso demais. Como você trata as pessoas que você sai? Como um copinho de plástico? Ou como um copo precioso de cristal que toma cuidado até para lavar? Você tem cuidado para não quebrar, porque vale muito. A gente tem que pensar nisso, né? Esse negócio de sair por aí, cada noite com uma, cada noite com um. Peguei 5 hoje. Cara, vai continuar se iludindo, né? Vai continuar vazio, vendo essa vida fútil e besta que você leva. Melhor mudar, viu? Trata-se a pessoa como um objeto, né? Também tratamos a pessoa como um objeto quando o marido trata o corpo da mulher como um mero instrumento de prazer ou como trata a mulher como sua empregada. Tem marido que acha que a mulher é empregada, né? Já passou minha camisa? Não era essa. Tá mal passada. Ah, se eu fosse a mulher. Esfregava na cara dele. Minha paciência tem limite. Mas não tem? E quando eu era criança, tinha um marido que ele chegava, ele era motorista de ônibus. Ele era um homem muito bom, tão bom que eletrocutava os filhos. Era meu vizinho. Estou falando sério. Quando tirava a nota ruim, colocava o dedo na tomada. Olha que beleza que era o homem. E a mulher dele, não sei como que aguentou ficar tanto tempo. Claro que separaram, mas não sei como aguentou ficar tanto tempo, né? A mulher dele, ele tinha que ser lá, as roupas tudo passadinha, a camisa lá, tal. Aí ele sentava na beira da cama e ela tinha que vir para calçar ele e dar um nó no cadarço. Parece que são coisas que não existem, né? Existem. São tratadas como meros objetos. Um homem desse daí, só Deus na causa, não? Então, Jesus está dizendo exatamente sobre isso. Que nós não tratemos as pessoas como se elas fossem moedas de troca, mas como alguém no qual está esculpido o rosto lindo e maravilhoso de Deus. Jesus está dizendo que é de máxima urgência que todos quantos roubaram o homem e a mulher de Deus, que o devolvam imediatamente. Conclusão. Agora podemos concluir. Os países do mundo procuram ancorar suas moedas em uma moeda que não se desvalorize.
Tem um nome isso. Chamam-se moedas de lastro ou moeda fiduciária. Por que moeda fiduciária? Nós damos fé que aquele país tem uma reserva extra suficiente como lastro, caso o mundo entre em colapso. O mundo todo confia naquela moeda, não é isso? Por isso chama-se moeda fiduciária ou moeda de lastro. Hoje sabemos que é o dólar. Antigamente era... O que era antigamente? O ouro. Só que por causa de estocar ouro, né? Imagina, estocar e transportar, é que foi mudado para uma moeda. Hoje fala-se até de desdolarização no mundo. Em um mundo incerto, desconfiado, países já ousam fazer livre comércio tendo como base suas próprias moedas. Contudo, buscando tanta coisa que tenha valor e guerreando por elas, os homens se esqueceram de que existe uma moeda que está sendo a cada dia mais subestimada. E ela é de valor incomensurável, pois jamais perde o seu valor. E essa moeda é o homem e a mulher. E o lastro dessa moeda é o sangue preciosíssimo de Jesus. Vocês se lembram quando São Paulo falou assim? Vós fostes comprados, e por preço muito alto. E você olha para a cruz, olha lá, e vê o quanto você valeu, o quanto você vale, o sangue de Cristo. O nosso lastro é o sangue de Jesus. Jamais se desvaloriza esta moeda. Por isso nós cantamos: o que você fez ou deixou de fazer não mudou o início. Deus escolheu você. Às vezes vai acontecer do encardido se aproveitar dos seus pecados, de jogar na sua cara seus erros, para tentar convencer você de que Deus desistiu do propósito que Ele tem para você. O que você fez não mudou o início. Deus escolheu você. Ele vai sempre continuar escolhendo você. Sempre. Sabe por quê? Porque Deus não muda. Deus é imutável. O Deus que um dia te disse sim, jamais te dirá um não. Isso que é importante, né? Você deve experimentar isso. Às vezes eu também experimento, quando o diabo joga na minha cara os meus erros do passado, os meus pecados, para tentar me convencer de que eu não devo servir a Deus, de que eu não devo pregar, que eu não devo cantar. E às vezes a gente quase cai. Não caia nessa. Não mudou o início. Deus escolheu você. Deus já sabia de todos os teus deslizes. Sabia quando te escolheu. Deus já sabia de todos os teus fracassos. Deus já sabia de todas as suas traições e incoerências. E mesmo assim, Ele te escolheu. Santa Teresinha vai dizer: não acontece nada que Deus já não tenha previsto desde toda a eternidade. Portanto, fica tranquilo, porque Deus já previu até os teus erros. E sabe que com a graça dEle, você ainda pode e deve dar certo neste mundo e no outro também, porque Deus não erra. E agora, termino com esse pequeno relato. Um pai já idoso e próximo da morte chamou seu filho e lhe entregou um antigo relógio de bolso. E disse para ele: meu filho, esse relógio pertence à nossa família há mais de 100 anos. A foto do relógio é essa. Esse relógio aqui tem muitos anos, aliás, diga-se de passagem. Veio lá do Vaticano, esse relógio aqui. Trouxe de lá. E veja, e ele disse assim: foi do seu avô, passou para mim e agora vai ser seu. Mas antes de entregar esse relógio para você definitivamente, eu quero te pedir um favor. E o filho falou: pode falar, pai. Ele falou: vai até uma loja de penhores e pergunte quanto pagariam por ele. O rapaz foi e algum tempo depois ele voltou. Falou: pai, o dono ofereceu só $5. Falou que o relógio está velho e desgastado. $5. O pai sorriu e respondeu: beleza. Agora vá numa cafeteria e faça a mesma pergunta. O filho obedeceu e quando retornou trouxe praticamente a mesma resposta: pai, $5. Então o velho homem disse: muito bem. Agora eu quero que você vá num especialista em relógios antigos e mostre a peça para ele. O rapaz foi pela terceira vez. Horas depois voltou visivelmente impressionado. Pai, o especialista examinou o relógio
me ofereceu 100 mil dólares, porque falou que é uma peça raríssima, de grande valor histórico. O pai então olhou para o filho e disse: era exatamente isso que eu queria lhe ensinar antes de eu partir. O lugar certo e as pessoas certas reconhecerão sempre o seu valor. Quem não conhece uma joia a trata como se fosse apenas bijuteria. E disse: filho, não fique triste quando alguém não souber apreciar quem você é. Porque quando isso acontece, quando alguém não te aprecia pelo que você é, e isso diz mais sobre a capacidade dessa pessoa de reconhecer um valor do que sobre o seu verdadeiro valor. Então o pai falou assim para ele: Deus conhece o tesouro que é você. Achou que você era só mais uma. Dificilmente saberá reconhecer uma obra-prima quando encontrar. Porque esses caras que passaram pela sua vida estão acostumados com bijuterias. Hoje Deus nos recorda: conheça o seu valor. Conheça o seu valor. Porque quem sabe quanto vale não sai por aí se vendendo por qualquer preço. Foi por nós que Jesus veio a esse mundo. Foi por nós que Ele morreu na Santa Cruz. Foi por nós e para nós que Ele preparou as moradas celestiais. Nós somos o tesouro real desse rei que é Jesus, a grande joia de Deus. Por isso Ele diz em Isaías: filho, eu troco reinos por ti. Não sei o que estou dizendo, está lá na Bíblia, vai lá procurar. Isaías: filho, filha, eu troco reinos por ti. Já pensou? Alguém trocar reinos por nós? Ele troca. E caso alguém não tenha te tratado com o devido valor, ou tenha até mesmo te descartado, já aconteceu com você? Já aconteceu comigo? Vai acontecer com a gente. Não se preocupe. É a turma que está acostumada a quitanda de bijuterias. Eles não sabem quando estão diante de uma verdadeira joia. E quando essa turma percebe que estava diante de algo de grande valor, mas agora já não está mais, geralmente para elas é tarde demais. Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso.